Bem-vinda, querida. Tudo bom, Elida? Tudo ótimo, que alegria poder voltar aqui ao consultório, poder ter esse tempinho com você e com os ouvintes, né, os telespectadores aqui do programa Consultório de Família. Muito gostoso estar com você e um tema que é muito especial também, ansiedade. Com certeza muita gente vai poder crescer, ser ajudada. Segundo a sua experiência, Elida, por onde você gosta de começar a abordagem sobre o tema ansiedade? Eu imagino Bom, que, primeira assim, coisa, especialmente como psicóloga clínica, você está lidando todos os dias, não somente uhum. com a parte teórica, que é o seu estudo, você trabalha e estuda ao mesmo tempo, porque a ciência ela está sempre se inovando e você está sempre buscando mais conhecimento, mas na clínica você tem um retrato real de como está a saúde emocional das pessoas, né? Exatamente. Acho que a primeira coisa, a gente precisa entender qual inimigo a gente está lutando para que a gente possa ser assertivo para derrotar esse inimigo, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é ansiedade. E ansiedade é uma emoção. Então, quando a gente para entender que é normal a gente sentir emoções, por exemplo, como alegria, tristeza, raiva, medo, da mesma forma, é normal você sentir ansiedade, já que é uma emoção. Agora, existe a ansiedade, que é uma emoção que ela está no nível de normalidade, que a gente chama de ansiedade estado, e tem a ansiedade quando ela sai desse nível de normalidade, ela se torna patológica. Então, veja só, a ansiedade estado, todos nós vamos sentir em diversos momentos da vida, é esperado que isso aconteça, inclusive é até saudável. Por exemplo, quando você está às vésperas do seu casamento, é normal você sentir ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, não consigo dormir direito, a cabeça acelerada, pensando nos detalhes a respeito do casamento, ou no nascimento do primeiro filho, ou enfim, de qualquer filho, né? O nascimento de filho é sempre um momento que gera ansiedade, como que vai ser a criança, como que vai ser o parto, às vésperas de uma entrevista, de uma prova. Então, a depender das situações, isso vai gerar ansiedade em nós. Isso é extremamente normal, esperado que aconteça. Mas o interessante é que, assim, o evento que está gerando ansiedade passa e os sintomas dessa ansiedade também vão passar. Isso é normal, é o que a gente chama de ansiedade estado. Agora, existe o outro aspecto quando ela se torna patológica, que muitas vezes não tem nenhum evento acontecendo, né? Não estou na iminência de nenhum evento importante que geraria essa emoção e os sintomas da ansiedade, só que eu estou tendo todos esses sintomas. Então, a cabeça acelerada, o sono perturbado, né? Dificuldade para dormir, muitas vezes o coração dispara, dificuldade de respiração. Então, todos esses sintomas, eles estão acontecendo, só que não existe esse motivo seria esperado disparar todos esses sintomas. Então, a gente está num nível patológico que precisa de tratamento. E é importante que a gente entenda como é que faz esse tratamento, porque às vezes a gente acha assim, isso é normal. Não é normal nada que gere sofrimento. Então, está gerando sofrimento, está gerando sintomas intensos, a gente precisa buscar tratamento, sim. Wélida, e quais seriam os sintomas característicos da ansiedade? A gente pode pensar, hoje todo mundo fala de ansiedade, todo mundo, portanto, sabe identificar os sinais de ansiedade. Nem sempre. Tem pessoas que, por exemplo, elas não se viam como pessoas ansiosas, elas estão agora sendo afetadas por algum episódio ou por, enfim, algum gatilho e elas não estão se percebendo porque até então não se reconheciam como pessoas ansiosas. Quais são as características principais da ansiedade, da manifestação da ansiedade patológica? Então, a ansiedade, os sintomas da ansiedade, eles podem acontecer no nível físico, então, ataque cardíaco, respiração ofegante, às vezes as pessoas relatam uma dificuldade de respirar como se tivesse um sufocamento.
tremores, formigamentos, principalmente nas extremidades do corpo. Às vezes, pode aparecer também manchas ou problemas de pele. Então, são os principais sintomas que a gente percebe no nível físico, né, biológico. Existem também os sintomas no aspecto cognitivo. Então, assim, o pensamento acelerado, intensamente acelerado, eu não consigo controlar a minha mente. Às vezes os pacientes falam assim, parece que eu estou dentro de um filme e esse filme ele está sendo passado em nível acelerado e eu não consigo controlar. É uma sensação de que eu vou enlouquecer, porque a minha mente não para um minuto sequer. Então, essa questão do pensamento acelerado é uma das principais características. Uma sensação de que algo está na iminência de acontecer, algo muito ruim. Então, como eu estou com essa sensação de que algo muito ruim, muito grande, catastrofizador, está na iminência de acontecer, e quando eu olho para mim, eu me vejo bastante frágil, pequeno, sem condições de lidar com esse evento tão grande que vai acontecer, evidentemente, isso vai me dar muito medo, aí muitas vezes a questão da síndrome de pânico que acaba entrando junto, né? Porque me vem muito medo, uma sensação de angústia, de desamparo, de não conseguir dar conta de todas essas coisas que vão acontecer. E a pessoa muitas vezes tem essa sensação, parece que eu vou enlouquecer, porque eu estou vivendo tudo isso, mas eu não consigo ver o que está gerando isso. Uhum. E aí as pessoas falam assim, nossa, começa do nada. E esse é um ponto também importante que a gente tem que entender, porque não é que acontece do nada, é que muitas vezes a gente não consegue identificar o gatilho que disparou toda essa questão. Mas nunca acontece do nada, sempre tem um gatilho disparador. Outros sintomas também que acontecem com muita frequência é esse sono perturbado, até porque uma mente acelerada, uma mente que não descansa, não vai conseguir relaxar para dormir. Também é muito comum aparecerem dores, até por conta de uma tensão muscular, porque a pessoa está o tempo todo em alerta, essa mente acelerada, então a gente fala sobre as dores da ansiedade. Então, tensão muscular, às vezes acontece muito bruxismo também, porque a pessoa ela fica nessa tensão, começa a morder muito os dentes, né? A questão de problemas no estômago, dor de estômago, são dores muito recorrentes, dores de cabeça também, por conta dessa questão de ansiedade e do pensamento acelerado. E aí, na questão dos sintomas emocionais também, então, sintomas como esse estado de angústia, bastante recorrente, uma sensação de incapacidade, uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, né? O medo, como eu coloquei agora há pouco, e vai evidentemente, uma elevação do estresse que essa pessoa vai estar vivendo e lidando, né, com esse estresse. E muitas vezes tudo isso sem um motivo real. Então, todos esses sintomas acontecendo podem acontecer todos simultaneamente, ou outras pessoas têm sintomas isolados, né? Alguns sintomas, não necessariamente todos, mas sem ter uma origem que de fato possa estar ali dando o embasamento, o porquê de todos esses sintomas tão incômodos. Muitas vezes alguém vai ao médico, faz todos os exames clínicos, sangue, urina, fezes, faz uma investigação e o médico conclui, olha, você está bem, clinicamente falando. Mas doutor, por que tantas dores? Por que não durmo? Por que isto? Por que aquilo? Taquicardia? Obviamente que hoje os médicos já estão extremamente ligados no fator emocional e, obviamente, vai considerar com o seu paciente ser algo de cunho, de fato, emocional, ser um estresse, ser ansiedade, enfim. Então, isso é interessante que a gente conclua que, muitas vezes, quando o médico diz não tem nada, não quer dizer clinicamente, mas psicologicamente está acontecendo muita coisa e não vai aparecer ali no exame exatamente como apareceria se fosse, sei lá, um câncer, enfim, ou qualquer uma outra doença.
Bom, nós estamos aqui Exatamente. conversando com Wélida Dancini, ela é psicóloga clínica, doutoranda em psicologia também. Você está pesquisando na área da genética, não é? Deve ter tanta novidade por aí, né, Wélida? O meu estudo é sobre epigenética e a ligação disso com a psicologia, e realmente é muito interessante, é uma área assim encantadora, principalmente a possibilidade de ver como que Deus ele nos cria cheio de oportunidades de promover mudanças significativas na nossa vida e não sermos refém do nosso passado, da nossa genética, da nossa história, mas podemos fazer mudanças na nossa vida, escolhas, né? Eu gosto de dizer que a epigenética é a ciência da escolha. As nossas escolhas podem mudar a nossa vida. É Muito algo bom. bem interessante. Wélida, pode vir para cá e responde para a gente. É possível escolher não ser ansioso? Então, a gente precisa entender o seguinte: se a ansiedade é uma emoção, o que que dispara as nossas emoções? A gente então vai, ao pesquisar sobre isso, a gente sabe que toda vez que uma emoção é disparada, independente de qualquer que seja, inclusive a ansiedade, é porque primeiro, antes de ser lá no nosso cérebro, né, o hipocampo, que é ali a amígdala responsável, né, são os centros da emoção. Antes deles dispararem essa emoção, primeiro houve um movimento no nosso cérebro, aqui no lobo frontal, que é o centro do raciocínio. Isso significa que antes de haver uma emoção, primeiro aconteceu um pensamento. E isso é muito interessante porque se eu tive a emoção a ansiedade, é porque primeiramente eu tive um pensamento que me gerou essa emoção. Então veja, se o meu pensamento ele está gerando uma emoção que está nesse contexto me prejudicando, o que aconteceria se eu mudasse o meu pensamento? Se eu então direcionasse ele para um outro caminho, ou se eu questionasse esse pensamento, o que iria acontecer? Veja, se eu modifico o meu pensamento, inevitavelmente isso vai modificar o meu sentimento. E o comportamento também é afetado. Só que muitas vezes a gente fica tentando lutar contra a emoção, a tal de controle emocional. Eu tenho que controlar a minha emoção. As emoções são incontroláveis. As emoções são consequência dos nossos pensamentos. Então, a gente está diante de um acontecimento, esse acontecimento vai disparar em mim um pensamento, e esse pensamento, a consequência são as nossas emoções, e aí a gente vai se comportar de acordo com tudo isso. Então, assim, não adianta a gente ficar tentando controlar a emoção, controlar a ansiedade por ela só essa questão da emoção. A gente, para ter um impacto nessa ansiedade patológica, eu preciso começar a trabalhar na origem. Qual é o gatilho que está disparando isso? São pensamentos. Esses pensamentos catastrofizados, pensamentos que muitas vezes estão distorcidos, que não representam a realidade, pensamentos que estão adoecidos. Esses pensamentos eles precisam ser trabalhados, e ao mudarmos o pensamento, a gente consegue então mudar a emoção que a gente está sentindo, e é aí que a gente consegue então trabalhar com essa ansiedade patológica, através dessa origem que é o pensamento. Aí, Darleide, veja, muitas pessoas ficam pautadas apenas no ansiolítico. Aí eu vou tomar o remédio e o remédio vai resolver o meu problema de ansiedade. E aí a gente tem que entender qual é a relação do ansiolítico com esse processo de restauração do transtorno de ansiedade. O ansiolítico, ele não é curativo, ele não vai curar a ansiedade. E aí a gente tem que entender que não significa que porque ele não vai curar, que ele não tenha função. É que a gente está atribuindo ao ansiolítico uma função que não é dele. A função dele não é curar, até porque não tem como curar uma emoção. Tem como curar para não sentir mais alegria?
Então, veja, a função do ansiolítico é diminuir os sintomas. Mas veja, se a ansiedade, se o transtorno de ansiedade, ele tem um gatilho que está no pensamento, faz sentido a gente entender que o ansiolítico, ele não vai curar o pensamento que está distorcido? Verdade. Por isso a importância da terapia, que na terapia a gente vai encontrar quais são esses pensamentos distorcidos, qual é o tipo de distorção que está nesse pensamento, como que a gente vai confrontar esse pensamento para desmontar esse pensamento que não está adequado, como que a gente pode substituir esse pensamento? Como que eu posso olhar para essa realidade, fazer interpretações que sejam adequadas e então desenvolver um estilo de pensamento que seja adequado para que eu possa ter boas emoções, para que eu possa ter bons comportamentos. Percebe que tudo isso, o medicamento ele não tem como fazer isso. Uhum. A gente só consegue fazer isso na terapia. Por isso a necessidade de fazer um processo psicoterapêutico. Interessante tocar nesse assunto, de fato. Primeiro que tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade em se entregar para um tratamento. De procurar, ele pode até ir a um cardiologista, vai a um fisioterapeuta, vai a qualquer um outro profissional que lhe seja necessitado num dado momento, mas quando se trata das emoções, você sabe, há muito preconceito ainda, especialmente entre os cristãos, porque creem que se tem fé, então, ou logo, não é necessário fazer esse tipo de intervenção, o que é um sofrimento para muitas pessoas que se negam a buscar auxílio, para justamente ter alguém de fora, treinado, capacitado, para te orientar a ter um olhar diferente sobre ocorrências pessoais, sobre fatos ocorridos na sua vida, no seu histórico, no seu dia a dia, seria exatamente isso. Ah, mas é que eu não confio nos terapeutas, nos psicólogos. Ora, tem psicólogos e psicólogos, tem terapeutas e terapeutas, tem correntes diferentes, tem maneiras, tem, enfim, você pode buscar conhecer melhor, mas não se negar ou negar que existe eficiência no tratamento terapêutico. Quando você faz pensar sobre a medicação, é importante trazer isso e considerar que a medicação ela tem a sua função, como você bem colocou, mas essa é uma função de transição, é uma função para alguém que está em crise, para alguém que não está conseguindo nem ao menos raciocinar sobre buscar um auxílio adequado e ter uma condição melhor de gerenciar as suas emoções, gerenciar esses pensamentos, de repensar, porque ele está em crise, está num pico alto de ansiedade. Então vem um ansiolítico muito bem orientado por um psiquiatra. É uma pena que a gente sabe que no Brasil, de modo geral, os psiquiatras, especialmente no serviço público, com toda boa vontade, mas por muitas dificuldades, tem ali uma consulta de 15 minutos, 10 minutos, não tem tempo de ouvir a história do paciente e é muito rápido passar uma medicação. É certo que isso é uma realidade. Mas o ansiolítico, ele tem uma função temporária, até que a crise baixe, até que você seja melhor orientado ou tenha capacidade ou habilidade para lidar melhor com esse gerenciamento e cair ali na terapia. Wélida, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para justamente não cair no risco de achar que o remédio vai resolver tudo e também no risco de achar que o remédio não tem nenhuma serventia. Agora, a terapia tem um lugar que não tem concorrência para ela, né? Minha amiga, Exatamente. não sei se você quer completar algo, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente continua. Você quer dizer alguma coisa sobre o que eu dizia? Só a gente lembrar que a importância de buscar, quando é necessária a medicação, da gente buscar o profissional que de fato vá passar, né, prescrever essa medicação. Então, não, porque minha amiga, porque minha vizinha, porque alguém está tomando o remédio A, B ou C. Procure um profissional qualificado que vai estudar o seu caso e te oferecer o melhor medicamento de acordo com a sua necessidade. Wélida,
Responde aqui pra gente, crianças também, eu estou falando no mundo que está adoecido, né? Nós que estamos no planeta Terra não tem como fugir daqui, agora Deus nos tirará deste lugar e nos dará novos céus e nova terra, esperamos por esse dia, cremos nesse dia, mas por enquanto estamos aqui. As crianças também são afetadas por ansiedade? Como se identifica uma criança ansiosa? Como que se acolhe uma criança ansiosa também e ajuda uma criança ansiosa? Então, Darleide, as crianças também são alvo de ansiedade. Na realidade, em 2019, saiu uma declaração da Organização Mundial da Saúde, eles fizeram um estudo em diversos países para tentar medir essa questão da ansiedade. E o Brasil foi declarado como o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, antes da pandemia do Covid. E agora a gente, né, já depois de tantos anos aí, né, alguns anos da pandemia, evidentemente que o nível de ansiedade por conta da pandemia, das perdas, de toda essa mudança, é inevitável que a gente tenha tido impactos no nosso emocional. Eu costumo dizer que a gente viveu duas pandemias simultaneamente, a do Covid-19 e a pandemia emocional, que todos nós fomos afetados por conta de todas essas mudanças, todas essas incertezas. Nesse contexto, as crianças, elas também são afetadas, porque a gente está num modelo, né, num país altamente ansioso. As nossas famílias, elas estão com muitas pessoas vivendo esse contexto de ansiedade e a criança, ela está aprendendo esse modelo e, inclusive, né, utilizando isso também como seu estilo de lidar com as diversas situações da vida, o estilo de como ela vai interpretando os acontecimentos. Então, as crianças, elas também são afetadas. E aí, Darleide, uma coisa que eu me preocupo muito em relação às crianças é porque muitas vezes eu sei que lidar com os problemas emocionais, eu sei que não é fácil. Você falou no bloco anterior essa questão da dificuldade que a gente tem muitas vezes de buscar um profissional. E se para a gente já não é fácil reconhecer, admitir que o nosso filho está com um problema emocional, com um transtorno emocional, buscar ajuda para o filho, muitas vezes é ainda mais desafiador do que buscar para nós mesmos. Então, muitas vezes, a criança, ela acaba entrando num processo de sofrimento ainda mais intenso, porque muitas vezes nós pais, nós responsáveis pelas crianças, nós invalidamos o que a criança está sentindo. E eu recebo muitas mensagens, até mesmo pelas redes sociais, e no consultório, relato das crianças que dizem assim: ah, meus pais falam que isso é frescura, que isso é preguiça, que é falta do que fazer. Então, muitas vezes a criança, ela tem os seus sentimentos, ela tem as suas patologias, inclusive, invalidados, porque a gente não dá esse olhar, essa atenção e a gente não traz esse processo de aceitação pelo sofrimento do outro. Então, é um sofrimento ainda maior. Primeiro o sofrimento do transtorno emocional, depois o sofrimento de ter o nosso transtorno emocional invalidado pela figura de autoridade que a gente tem. Os principais sintomas que a gente percebe na criança, a gente vê muitas vezes uma dificuldade no desenvolvimento escolar da criança, um impacto no desenvolvimento escolar. A questão de roer unhas é muito recorrente, o impacto no sono, ou dorme muito ou para de dormir, geralmente dificuldade de dormir, o terror noturno também, né? A dificuldade, o medo que a criança tem. Alguns sintomas, algumas outras patologias que muitas vezes é um indicativo da ansiedade, a questão da alopécia, o cabelo começa a cair, né? Aqueles buracos que fazem que surgem na cabeça da criança, muito típico da ansiedade. A criança fica inquieta, então, por exemplo, ela está assistindo televisão, ela não consegue sentar e assistir a televisão.
Enquanto o programa está passando, a criança ela fica correndo, ou então ela senta um pouco, e daí a pouco ela corre para lá e para cá, depois ela volta e continua sentada assistindo, né? Eu já acompanhei um paciente assim. Então, são os principais sintomas que a gente percebe na criança. A questão da comida também, muitas vezes essa criança ela começa a comer muito intensamente por conta dessa ansiedade. Wélida, volta aqui comigo e me conta o seguinte: eu estava dando uma olhadinha na sua rede social e vejo que você trabalha bastante o tema ansiedade, é muito do seu dia a dia. E você outro dia estava falando, por exemplo, sobre sinais ocultos da ansiedade. Eu achei muito interessante, né? Sinais ocultos da ansiedade. E um dos sinais que você estabeleceu ali ou trouxe à luz para a gente pensar é assim: pessoas que têm uma necessidade muito grande de ter outra por perto para sentir-se bem. Ela está sempre muito insegura quando está sozinha, ela precisa ter alguém. E eu pensei, bom, normalmente isso está mais relacionado a pensar, é alguém com codependência afetiva, mas pensar a ansiedade nesse comportamento eu achei muito interessante. Fala sobre este e outros sinais ocultos da ansiedade. Exatamente, porque veja, embora possa, né, por isso a importância de um bom diagnóstico, uma boa avaliação de cada caso, para que a gente possa de fato perceber. É uma questão de dependência emocional, é uma questão de ansiedade, são duas coisas que estão aí, né, uma comorbidade aí. Então, a importância de fazer um bom diagnóstico para que a gente seja assertivo no tratamento. Mas muitas vezes é uma forma mascarada de ansiedade quando eu fico me apoiando, me escorando no outro. Por quê? Porque eu tenho até medo de estar sozinho por conta da ansiedade, com medo de ter uma crise de ansiedade e me ver sozinho e não saber o que fazer, e o medo de morrer, porque essa é uma característica, né, muito comum. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, é uma sensação de que eu vou infartar e um medo de morrer. Então, por conta desse medo de que eu possa infartar ou morrer e estar sozinho, então eu não quero estar sozinho. Então, a gente acaba se apegando a alguém e gerando esse comportamento de estar ali nessa busca, nessa dependência do outro, e o que torna a relação bastante pesado, tanto para a pessoa que já está em sofrimento, quanto para o outro também. Então, pode ser uma forma mascarada de um efeito colateral dessa ansiedade. Então, muitas vezes vem assim de forma mascarada. Aí eu repito, a gente precisa buscar ajuda profissional. Porque olha só, Darleide, se eu tropeçar ali e quebrar a perna, eu sei que se eu orar, Deus ele pode me curar. Eu sei que Deus ele pode me curar do meu problema na perna, meu problema no dente, meu problema no coração, qualquer tipo de problema, porque Deus ele pode tudo. Mas mesmo eu orando, mesmo eu confiando em Deus, a gente vai buscar o ortopedista para ajudar a gente com a perna quebrada, a gente vai buscar o dentista para ajudar com o dente que está com problema. E por que nas questões emocionais a gente não vai buscar um profissional qualificado? E a gente tem de modo geral falando, a nossa cultura tem a tendência de misturar aspectos religiosos com aspectos emocionais. Então, para muitas pessoas, soa o seguinte: se eu buscar um profissional, é porque eu não estou confiando em Deus. E a gente faz essa mistura que ela é altamente tóxica, ela é venenosa. Misturar aspectos emocionais com problemas emocionais, distúrbios emocionais com problemas espirituais. A gente mistura tudo isso e aí, olha só, a pessoa que ela já está em sofrimento emocional por conta dos seus transtornos emocionais, ainda receber uma carga de que, assim, olha, ora mais, faz uma campanha de oração, você tem que estudar mais a Bíblia, vai para a igreja e tal. Então, essa mistura de aspectos religiosos como consequência ou como causa dos nossos problemas emocionais, isso é altamente adoecedor. Então, assim, Deus ele pode curar os nossos transtornos emocionais?
Pode, claro que pode. Deus pode todas as coisas, mas Ele deixou o canal de cura para os nossos problemas emocionais em profissionais qualificados, da mesma forma como Ele deixou os canais de cura dos nossos problemas fisiológicos em profissionais também qualificados. Então, assim, é importante que a gente entenda isso, que quando eu busco um profissional, não significa que eu estou negando a minha fé e que os meus problemas emocionais, os meus transtornos, não é problema espiritual, até porque o que a gente vê na clínica, Darleide, são as pessoas com depressão, pessoas com os transtornos de ansiedade, diversas patologias, numa busca intensa por Deus. E aí a gente chegar para essa pessoa e dizer, porque você está com problema emocional, é no mínimo muito injusta. É colocar uma carga muito mais sofrida em quem já não está conseguindo dar conta da carga de sofrimento que está tendo que carregar. Quais são as suas orientações, o que a ciência nos orienta a fazer para nós sairmos de um quadro ansioso? O que é dito para nós fazermos? Você já bem disse, terapia, o processo psicoterapêutico, se necessário for, medicação, sabendo que a medicação não cura, mas faz uma transição dentro de um processo. O que mais você indica para quem nos acompanha agora sobre como lidar com a ansiedade ou, sei lá, sair da ansiedade, ser curado da ansiedade, se dá para dizer assim? Então, veja, como a gente falou antes, a ansiedade é uma emoção, e se é uma emoção, é consequência de pensamentos. O transtorno de ansiedade, ele está com gatilhos de pensamentos distorcidos que estão disparando essa ansiedade em níveis patológicos. Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos. E aí eu gosto muito de pensar naquele texto bíblico, lá de Romanos 12, 2, em que diz assim: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Olha só como é interessante isso. Quando a gente renova os nossos pensamentos, a gente alcança transformação na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa renovação de pensamentos sozinhos. Então, a gente vai na busca de auxílio profissional para nos orientar, para nos ajudar, para nos mostrar os melhores caminhos. Nas crises de ansiedade ou de pânico, o que acontece? Os nossos pensamentos é como se fosse uma avalanche de pensamentos distorcidos, e esses pensamentos geram as emoções, os sintomas e os comportamentos também problemáticos. Como que a gente faz para contornar essas crises de ansiedade ou crises de pânico? A gente precisa começar a desviar o pensamento, trazer ele para um outro direcionamento, porque se esse pensamento ele está disparando toda essa crise, está disparando e sustentando, quando a gente começa a mudar o pensamento, a gente pode ir alterando toda essa cadeia de emoções, de sintomas e de comportamentos. Então, a gente, no consultório, a gente orienta os pacientes algumas técnicas bem simples, mas muito eficazes, que nos ajudam a mudar o nosso pensamento, mudar o foco do pensamento e termos resultados interessantes. Por exemplo, eu gosto muito de algumas atividades do que a gente chama de atenção plena. Então, por exemplo, a sua mente, ela está conectada com esse elemento que está disparando a ansiedade. Se você focar a sua mente em uma outra coisa, isso vai trazer um impacto. Então, por exemplo, digamos que você pegue um pêssego. Eu gosto muito de pensar em trabalhar os 5 sentidos, nossos 5 sentidos. O pêssego, eu acho que ele traz um exemplo bom, mas pode ser qualquer outro objeto, fruta, qualquer outra coisa. Então, você pega ali o pêssego. Primeiro, você vai trabalhar o seu tato. Então, pega o pêssego, sente a textura do pêssego e vai detalhando como é essa textura, o que você está sentindo na mão. Então, trabalha o tato e descreve.
Percebe que a sua mente, o seu pensamento, ele está, então, se direcionando para um outro aspecto. Explorou o tato, você, então, pode explorar o olfato. Então, vai cheirar o pêssego e ver e descrever como é esse cheiro que você está sentindo. Aí você pode trabalhar também a sua visão, escrever quais são as cores que você vê, Wélida. como que... Wélida, perdão, o nosso tempo voou e eu vou fazer o seguinte para gente. Nós deixamos hoje o programa bem redondinho para entender sobre. Vamos marcar o próximo programa para a gente continuar falando sobre as técnicas? Vamos sim. Pode ser? Então Pode tá bom. sim. Gente, aguarda aí, nós vamos continuar esse assunto. Obrigada, Wélida, a gente se encontra. Nós nos empolgamos aqui no assunto de hoje, ficou pouco tempo para isso. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe muito a você. Wélida Dancini apareceu aí na sua rede social. A gente se encontra, pode ser? Combinado. Combinado? Tchau, tchau.